Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Criando mapas temáticos de distritos da capital de São Paulo. Nós vimos que no site do IBGE, relativo ao censo de 2010, nós temos 4 shapefiles. Temos shapefiles de municípios, distritos, subdistritos e setores censitários. Porém, as informações estatísticas disponíveis no site, elas se referem apenas a setores censitários. Então, se você quiser montar um mapa de distritos ou de municípios, por exemplo, você tem que agrupar essas informações. E para isso, nós vamos utilizar o Microsoft Access. Nós vamos utilizar um arquivo que já está disponível no site do curso, né? Um arquivo chamado dados SC, SC de setores censitários, né? Então, dados sc.csv, que já possui formatado, né, cada um dos 18.383 setores censitários da capital, com as informações de população, domicílios, abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. Então, esses dados aí, ou você pega o arquivo que você mesmo gerou, ou então pega o arquivo que está disponível no site do curso, e nós vamos editar isso daí dentro do Microsoft Access e vamos agrupar as informações por distrito. Então, entrando aqui no banco de dados em branco, nós vamos escolher aqui um banco de dados, vou chamar de distritos. Essa tabela 1 eu vou remover, vou fechar, né? Eu não vou precisar dela. E aqui na guia dados externos, eu vou importar o arquivo CSV. Então aqui em arquivo de texto, eu vou procurar lá na minha pasta temp, né? Eu já criei aqui um exemplo 2 e coloquei lá dentro o meu arquivo de dados, tá? Que eu coloquei disponível para vocês no site do curso. E aí eu vou importar essas informações para dentro do Access. O meu texto, ele é um texto delimitado, né? Então deixa aqui o marcador, o delimitado. O meu delimitador é o ponto e vírgula. E a primeira linha, ela contém os nomes, né, de cada um dos campos. Então vou marcar aqui. Então, a separação aqui já está em ordem. Aqui eu posso definir para cada uma das minhas colunas qual é o tipo de dados que será importado. Então, por exemplo, o código de setor, para nós, né, podemos unir essas informações aqui por distritos, eu vou ter que colocar ele no formato texto, né? Então, nós vamos colocar aqui como texto curto. Os demais, nós vamos deixar como inteiro longo, né, que são informações realmente inteiras. Eu estou colocando o código como texto, que é para a gente poder depois pegar os substrings, né, poder quebrar esse código aqui em caracteres, em códigos menores, né, que eu vou ter interesse em fazer isso. Tá? Depois você avança. Chave primária não tem necessidade, senão ele vai criar mais uma coluna extra, a gente não vai utilizar essa coluna. E aí finalizar. Foram criadas, então, duas tabelas de dados. Uma tabela com os dados que vieram do arquivo CSV, né? São esses dados aqui. E uma outra tabela com possíveis erros. Então, se você checar na sua tabela original, esses erros aqui em água, esgoto e lixo, na verdade são aqueles xizinhos, né? Que são ausência de informação. Que ele não conseguiu converter isso daí para números inteiros. Então, por isso, essa tabela de valores importados com erro, né? Tá? Então, por exemplo, aqui na linha 242, a linha 242, ele deixou em branco essas três informações aqui, olha, tá? Então isso está reportado aqui nos erros. Olha, na linha 242 teve erro no campo água, esgoto e lixo, né? O original, o arquivo original continha aqueles xizinhos, tá? Bom, mas isso não vai importar muito para a nossa
junção, né, para o nosso agrupamento aqui de informações. Muito bem, o próximo passo é você criar uma consulta para colocar essas informações aqui da tabela, né, e poder unificar isso daí por distritos. Então nós vamos aqui na aba Criar Design de Consulta. Eu tenho duas tabelas, mas eu vou adicionar só a tabela de dados, a outra não me interessa. Vou colocar todos os campos aqui nessa tabela, né, de seleção. Então vou colocar aqui o código do setor, população, domicílio, água e esgoto. Então adicionei aqui todos os campos, né? No botão totais, eu clico, né, e aparece aqui essa linha total. Então na linha total eu posso agrupar de várias formas. Eu quero, por exemplo, agrupar como soma. Vou colocar aqui, aliás, na coluna do código de setor, eu quero agrupar por código de setor, né? Na coluna de população, eu quero a soma. Domicílios, eu quero soma. Aqui também eu quero soma. E aqui também eu quero soma. Como esse código de setor ele tem 15 dígitos, né? E o meu código de distrito tem apenas 9 dígitos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um comando do Access, né, que é mais ou menos parecido com aquele substring do QGIS. Então eu vou falar aqui que o meu distrito ele é a partir da esquerda. Deixa eu aumentar um pouquinho a coluna aqui. A partir da esquerda do campo código de setor, nove caracteres. Então esse campo aqui, né, ele não é exatamente o campo código de setor, mas apenas os 9 primeiros caracteres desse campo. Então eu vou agrupar baseado nesse código que eu acabei de gerar, que é o código de distrito. E para cada agrupamento que ele fizer, ele vai calcular a soma das demais colunas. Então vamos executar a consulta. E aqui eu tenho, nessa primeira coluna, o código do distrito, que seriam os 9 primeiros dígitos do código do setor censitário, né? E aqui eu tenho a soma da população desse distrito, né? Aqui abastecimento de água, nessa aqui coleta de esgoto e assim por diante. Vou aumentar um pouquinho aqui as colunas, né? Para a gente conseguir enxergar melhor. Eu acabei esquecendo de colocar aqui o lixo. Vamos voltar um pouquinho aqui no modo design. É que ele ficou escondido aqui embaixo, ó. Vou colocar o lixo aqui também. Vamos colocar soma. Pronto, então está aqui a minha tabela com as informações agrupadas por distritos. O próximo passo agora é exportar de volta essas informações, né? Então nós vamos voltar para o modo de design da consulta. E nós vamos criar uma tabela com os resultados dessa consulta. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar no botão Criar Tabela. Vamos escolher o nome da tabela, que é Distritos, por exemplo. Vou executar a consulta. E as informações da consulta serão inseridas nessa tabela distritos.
Então, agora eu tenho uma nova tabela aqui, né? Que é a tabela distritos com as informações agrupadas. Então, essas informações da tabela distritos é que eu vou exportar novamente como um arquivo CSV. Então, eu venho aqui em dados externos. Antes disso, não sei se vocês notaram, mas eu tenho agora apenas 96 linhas, né, na minha tabela. Antes eu tinha 18.000 e uns quebrados, que era a quantidade de setores censitários. Agora eu tenho 96 distritos. Então a quantidade de informações reduziu bastante porque as informações foram agrupadas, né? Então volto novamente lá em dados externos. Eu tenho aqui na parte de exportar, né? Arquivo texto. E aí eu vou escolher a exportação no formato TXT. Depois eu posso renomear isso daqui para CSV, né? CSV. Aí as mesmas informações, olha, o texto delimitado, com ponto e vírgula, incluir o nome na primeira linha, e pronto. Vamos concluir. E eu tenho agora o meu arquivo CSV com os dados agrupados por distritos. Se você entrar lá no exemplo 2, né? Vamos abrir isso daqui com um bloco de notas. Olha, eu tenho as informações agrupadas aqui por distritos. Posso até aproveitar para voltar o nome original aqui das colunas, né? Pronto. E salvar novamente. O próximo passo é carregar essas informações que foram agrupadas para dentro do QGIS, carregar também um shapefile de distritos e a partir disso fazer a união e gerar os mapas temáticos. Então nós vamos aqui nas opções aqui de camada, né? A gente vai adicionar uma camada correspondente ao distrito, que é essa camada aqui. Vamos adicionar também os dados que foram unificados, né, no arquivo CSV. Vou colocar aqui o meu arquivo de distritos. Vou fazer a união. Então nós vamos unir da camada distritos o campo distrito com o geocode D. Sem prefixo. Ok. Então foi feita a união, né? E eu tenho aqui informações dessas 3 primeiras colunas que estavam no shapefile e essas 5 últimas que foram trazidas pela união da minha tabela CSV, né? Podemos agora salvar esse shapefile como distritos. Eliminar os originais aqui, né? O shapefile original e a tabela. Então vou ficar só com essa camada onde eu tenho as informações unificadas. Se você quiser acrescentar nessa tabela aqui as informações de população não, de água, esgoto e lixo, né, no formato de porcentagem, você poderia utilizar até mesmo a calculadora de campo. Então a gente poderia fazer aqui aquela conta que foi feita no Excel, né? A gente poderia fazer aqui dentro mesmo do QGIS. Então colocar aqui um número decimal 64, que seria água dividido
por domicílios. Ok. Então eu vou ter mais adiante aqui. Olha, as informações de porcentagem, né? Água rasa, por exemplo, tem abastecimento de água de 99%, 99,43%. Então poderia recalcular essas informações aqui em termos de porcentagem, utilizando a própria calculadora de campo. Façam isso depois também para o esgoto e para o lixo, né? É feito de forma semelhante. Não esqueçam de gravar as alterações. Agora nós podemos montar alguns mapas temáticos com essas informações. Eu vou selecionar, por exemplo, a região da capital de São Paulo, né, os distritos pertencentes à capital, porque na minha tabela de dados eu tenho muitas informações aqui faltando, né? Na verdade, as informações que eu vou ter aqui são exatamente dos distritos que formam a capital. São aqueles 96 que vocês viram lá, que foram agrupados pelo Axis, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar os distritos, esse aqui é o código do distrito, né? Mas nós vamos selecionar aqueles aonde os 5 primeiros caracteres, aliás, os 7 primeiros caracteres são esses daqui, ó, 35, que é o estado de São Paulo, 50, 308, que é o código da capital, né? Então, selecionei aqui só a capital, só o município de São Paulo. Se você quiser, você pode salvar só o município. Você pode colocar aqui capital, por exemplo. E aqui marcar para ele salvar só as feições selecionadas. Você pode até remover esse outro aqui. E aí em cima desses 96 municípios que formam a capital, né, 96 distritos na verdade, você pode criar seus mapas temáticos. Então vamos criar um mapa aqui graduado, com abastecimento de água, 5 classes quantil. Vamos colocar aqui uns tons verdes, né? E ok. Então aqui eu criei um mapa temático com as informações do IBGE agrupadas por distritos, né? E restritas aqui apenas aos distritos da capital de São Paulo. Para gerar os demais mapas, o esquema é o mesmo, né? É só você duplicar essa camada e em cima dela ir criando os seus estilos aí de classificação. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.